Olha só esse estudo e essa projeção. A PEC da transição pode fazer com que a dívida do governo federal chegue a 95% do PIB brasileiro em 2031. Esse é um estudo, essa projeção foi feita pelo Instituto, a Instituição Fiscal Independente, IFE, que é um órgão ligado ao Senado. Sobre essa análise e os riscos desse descontrole fiscal, nós vamos conversar com o diretor executivo da organização, Daniel Cury, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Daniel. Prazer estar aqui. Perfeito. Não dá para não perguntar o que achou do texto preliminar da PEC da transição. Esse dado levantado pelo IFE assusta, né? Se a PEC for avançar e for aprovada do jeito que está, alcançaríamos um endividamento de 95% do PIB em 2031. O que isso quer dizer na prática? Quais seriam as consequências catastróficas para o Brasil sob o ponto de vista fiscal? Bom, em primeiro lugar, o texto que foi apresentado, né, ele busca viabilizar, né, a implementação das promessas que foram feitas durante a campanha, algumas delas até muito parecidas com a do Bolsonaro, né? Então, o governo eleito ele tem dois desafios principais agora. Ele tem que viabilizar essas despesas, mas ele tem também que mostrar que esses novos gastos, essa expansão, ela vai ser compatível com uma trajetória sustentável das contas. Nesse momento, a PEC ataca só o problema de viabilizar. Tem abrir, por exemplo, espaço dentro do teto de gastos, que é aquela regra que a União tem que seguir, para poder gastar mais com o programa social, que é bastante meritório, com investimentos. A gente tem um déficit de infraestrutura no país, mas você tem que mostrar de que forma que isso vai ser possível no médio prazo. Se você não chegar ao ponto de mostrar como isso vai ser financiado, você tem um cenário como esse que a gente traçou hoje, que a dívida, né, a dívida cresce continuamente até 2031. O Brasil não tem um endividamento compatível com outros países emergentes, não é comum outros países parecidos com o Brasil terem uma dívida no patamar de hoje, de 76%, deve fechar o ano em 76,6% do PIB, que dirá de 95%. Uma dívida desse tamanho traz um risco fiscal, a gente fica muito mais exposto a um eventual choque, por exemplo, um desastre natural, ou uma pandemia, e dificilmente a gente vai ter a confiança de quem investe, de quem nos financia, para conseguir manter e rolar essa dívida. Esse é o risco que está colocado. Quando a gente encontra um cenário como esse, de mais gastos com juros, a gente sobra menos recursos para efetivamente lidar com as despesas que a gente precisa, que são as despesas sociais e outros benefícios, investimentos. Esse é o risco que a gente tem, de que no momento a gente consiga fazer esse gasto social, mas no futuro a gente tenha que reverter esse ganho por conta do impacto fiscal. Pois é, esse relatório do IFE está em linha, corrobora com outro estudo que foi apresentado ontem, inclusive, pela XP Investimentos, que aponta para um endividamento de 92,9% do PIB até o final de 2026, caso a PEC avance justamente da maneira como está nesses parâmetros. Agora, no que aposta um governo quando assume esse risco de um endividamento desse tamanho? É possível correr atrás do prejuízo, recompor? Quais medidas poderiam ser tomadas para diminuir essa situação, esse endividamento que superaria 90% do PIB? Olha, não vai ser fácil equacionar essa expansão. É claro que a gente está falando aqui de impactos que ainda são potenciais, porque o governo está tirando algumas despesas que estavam sob o guarda-chuva do teto e ainda não sinalizou como que vai preencher esse espaço. Obviamente, se ele preencher todo esse espaço, isso vai ser um aumento de despesa bastante expressivo. E aí ele vai ter que entrar numa segunda etapa e explicar de que forma que ele vai financiar isso. Quando isso acontecer, ele vai se deparar com um gasto que é bastante rígido, ou seja, difícil cortar despesa, com uma carga tributária que é alta e com benefícios tributários também bastante rígidos. O Congresso tem uma resistência muito grande a cortar benefícios tributários e com endividamento, como eu disse, que já é muito alto. Então, é muito importante que, tão logo a gente viabilize a despesa para 2023, a gente trabalhe, sim, o governo eleito, né, trabalhe em torno de uma proposta para equacionar isso, sabendo que o contexto vai ser muito difícil. Daniel Cury, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. E agora seguimos com a pergunta de Rodrigo Constantino.
Boa noite, Daniel. Você mencionou um quadro aí de problemas estruturais muito grandes, né? Receita muito engessada, mais de 90% carimbada, carga tributária já alta para padrão de país emergente, né? E quando a gente olha essa situação, a gente tem que pensar que o único caminho que parece se apresentar é um caminho de reformas estruturantes, né, que estanquem de alguma forma essa sangria, e, por outro lado, medidas liberalizantes da economia que produzam crescimento sustentável. Você acredita na possibilidade deste governo, com essa equipe de transição até aí mencionada e com os discursos que a gente conhece do PT, acredita que tem alguma chance de seguirem nessa direção? Eu acredito que sim, até porque foram feitos avanços nos últimos 4 anos. A gente teve a questão do marco do saneamento, teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Me parece que a intenção também desse novo governo eleito, avançar em outras questões estruturantes, como você falou, como, por exemplo, a reforma tributária e, quem sabe, também um novo arcabouço aí para as regras fiscais, né? Já que esse teto de gastos foi tão maltratado nos últimos anos, não serve mais, que venha outro, mas que não fique sem, que a política fiscal não fique desancorada, como se diz na economia, né, Rodrigo? Então, assim, eu acho que o governo pode até ter uma disposição para continuar no caminho das reformas, mas o desafio vai ser muito grande. Ele precisa, em primeiro lugar, passar uma mensagem de credibilidade e de compromisso com a disciplina fiscal. Isso ainda não aconteceu, é importante que isso aconteça em algum momento. Agora, Daniel, já que você mencionou o teto de gastos, ele vem sendo muito criticado pelo PT, sobretudo pelo presidente eleito Lula. Ele chegou a falar até em revogação. Em meio a essas críticas, o Tesouro Nacional sugeriu um novo modelo que poderia ser baseado na trajetória da dívida do país. Viu com bons olhos, tem outros modelos internacionais que poderiam ser adotados caso a próxima gestão queira revogar a medida do teto de gastos? Olha, Daniel, atualmente mais de 100 países adotam regras fiscais. Então, eu não acredito em ninguém que fala que vai simplesmente revogar o teto de gastos e não colocar nada no lugar. Eu acho que a discussão vai ser em torno de um novo arcabouço, e aí a gente vai passar para a discussão seguinte: essa expansão, ela é viável ou não? Como o Rodrigo falou, a gente tem uma série de problemas para financiar isso, tem uma carga tributária alta já. Então, se você for aumentar gastos e for querer compensar isso com aumento de receitas, você vai ter sim uma dificuldade para enfrentar. A proposta do Tesouro, me parece que ela tenta se alinhar à experiência internacional, ela colhe alguns princípios importantes assim para as regras fiscais, e ela mantém ainda um teto para despesa, e vai ser aquela regra para o fluxo do ano, né? O governo vai conseguir controlar no ano a despesa dela, e mais acrescenta uma meta indicativa para o endividamento. Também é uma experiência muito comum em vários outros países. Agora, o desenho ele tem que ser muito customizado para cada país. Então não adianta a gente querer importar, mimetizar modelos de regras fiscais de outros países. É importante amadurecer. A proposta do Tesouro me parece um bom ponto de partida, mas é claro que a gente pode sim aprimorar. Um deles é talvez transformá-la numa regra mais simples. Ela tem algumas complexidades, nem cabe aqui a gente entrar muito no detalhe, mas ela é um pouco complexa ainda. Eu acho que, de repente, é um ponto de partida para a gente caminhar para um arcabouço que seja crível, seja fácil de entender, como era até o teto de gastos que a gente tem até agora. A gente fala muito do teto de gastos porque é simples de entender, né? As pessoas entendem. Quando você fala, olha, o governo não pode gastar mais do que determinado limite, isso traz muita gente para a discussão, o que é positivo. Então, acho que é bom encaminhar ou continuar no caminho de regras simples, né? E eu acho que é um bom ponto de partida a proposta do Tesouro. Constantino, mais uma? Daniel, sua opinião em relação a privatizações, né? Porque vinha um governo com uma agenda de privatizações que, obviamente, são receitas não recorrentes, pontuais, mas que vinham ajudando a parte fiscal também. Alguma expectativa desse governo privatizar? Porque as falas do presidente Lula vão na contramão disso. Me parece que esse tema ainda não entrou na agenda, Rodrigo. Em algum momento ele vai ter que entrar. É claro que essa discussão foi muito comum nos últimos 4 anos, mas não sei se a gente avançou tanto quanto prometido, né? Até porque há uma resistência natural
no país. A minha expectativa é que seja feita uma discussão séria sobre privatizações e que o lado fiscal, por exemplo, a redução de dívida, não seja o único. Essa é uma das dimensões que tem, como você falou, você vende um ativo, você tem uma receita fiscal, você tem uma receita primária, mas ela não é recorrente, ela não vai resolver o problema fiscal do país. A questão é de eficiência, prestação de serviço. Eu espero que a discussão fique em torno disso. Para cada estatal que se discuta a privatização, a questão fiscal seja apenas uma das dimensões. A gente precisa discutir o melhor serviço para o cidadão. Tá certo, eu quero agradecer demais a participação de Daniel Cury, diretor executivo da IFE, Instituição Financeira Independente. Muito obrigado, boa noite e volte mais vezes à Jovem Pan News. Obrigado.